E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Revisões Aula Paraná. E nesse vídeo aqui vamos estar fazendo a revisão da aula 18. Então, vamos comigo! Então vamos lá pessoal, na aula número 18 nós estamos continuando o assunto de primeira lei de Newton. Então, retomamos aqui a ideia de inércia. Então o princípio da inércia é aquele que diz que tudo que está em movimento continua em movimento e tudo que está em repouso continua em repouso, se estiver livre da ação de forças externas. Repouso e movimento retilíneo uniforme são estados que nós chamamos de equilíbrio, um sendo o equilíbrio estático e outro sendo o equilíbrio dinâmico. E aqui na sequência nós temos um belo exemplo da aplicação da inércia. O caso de um carro sendo acelerado e o caso de um carro sendo freado. No caso em que o carro é acelerado, a minha tendência é manter o meu estado de movimento de repouso, ou seja, eu vou sentir como se eu estivesse sendo pressionado contra o banco. Por isso é importante a existência dos suportes de cabeça, para evitar o efeito chicote. Já no caso em que um carro está sendo freado, a minha tendência é manter o meu estado de movimento retilíneo uniforme. Por isso que para proteger os passageiros de uma freada brusca, é indispensável a utilização do cinto de segurança, para impedir que você mantenha a sua inércia. E aqui, pessoal, foi apresentado um GIF na aula que foi passada na televisão. A ideia é que essa menina puxava a toalha da mesa e a jarra e o livro mantinham as suas posições em cima da mesa. Bom, isso é possível por dois motivos. Primeiro, a toalha ela tem um coeficiente de atrito muito pequeno. Ainda não estudamos força de atrito, mas é indispensável falar dela nesse tipo de situação. Possuir um coeficiente de atrito muito pequeno significa que essa toalha ela é muito lisa. Se a toalha é muito lisa, significa que ela vai fazer um atrito muito pequeno com os objetos. Um atrito muito pequeno gera uma força muito pequena, e uma força muito pequena não é capaz de variar a quantidade de movimento da jarra e do livro, que, por motivos de conservação da sua inércia, vão se manter parados, mesmo com a toalha sendo puxada. Provavelmente você já viu isso em algum show de mágica ou até mesmo em algum filme. Bom, e por que nós demoramos tanto tempo para entender o que seria a inércia? Bom, justamente por questões do atrito. Na época de Aristóteles, se pensava que o natural de um movimento era ele terminar. Ou seja, a tendência de um movimento sem ação de forças externas era acabar. Era como se você estivesse gastando a sua velocidade. Por que as pessoas pensavam assim? Porque não se compreendia totalmente a noção de força-atrito. Hoje nós temos capacidade de representar uma superfície totalmente sem atrito, e nela um movimento ele seria perpétuo, pois estaria livre da ação de forças externas. Aqui nós temos então o primeiro exercício. Uma força de 8 newtons e outra de 5 newtons atuam em um corpo que é mantido em repouso por uma terceira força paralela às outras duas. O valor que a intensidade dessa força deverá ter é... Bom, de acordo com a primeira lei de Newton, para que seja mantido um estado de repouso, é importante que a resultante das forças seja igual a zero. Então, se eu tenho uma força de 8 newtons puxando esse corpo na diagonal para baixo, eu preciso ter uma força de 8 newtons puxando esse corpo na diagonal para cima. Então, qual é o número que somado a 5 completa 8? 3 newtons. Exercício número 2. Às vezes, as pessoas que estão em um elevador em movimento sentem uma sensação de desconforto, em geral na região do estômago. Isso se deve à inércia dos nossos órgãos internos localizados nessa região. E pode ocorrer. A resposta correta é a letra D, quando o elevador sobe ou desce em movimento variado. Bom, deixa eu explicar isso. Você só vai sentir esse desconforto porque os seus órgãos estão parados, seus órgãos estão em repouso e o elevador começa a se mover, empurrando você para cima. Os órgãos, por sua vez, para tentar manter a sua inércia, têm uma tentativa de se manter no local que estavam antes de você ser empurrado para cima pelo elevador.
Ou seja, eu vou sentir um desconforto quando o movimento for variado. E aí nós temos duas opções. Letra C, quando sobe ou desce, e letra E, apenas quando o elevador sobe. E a resposta correta é a D, pois sentimos esse desconforto tanto na subida quanto na descida. Exercício número 3. Um paraquedista salta de um avião e cai em queda livre até sua velocidade de queda se tornar constante. Podemos afirmar que a força total atuando sobre o paraquedista após sua velocidade se tornar constante é... Resposta correta, letra C, nula. Por quê? Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando um paraquedista pula de um avião, predominantemente ele só tem o peso agindo sobre ele. Conforme ele vai ganhando velocidade, ele vai tendo uma força de arrasto aerodinâmico causada pelo ar. Vai chegar um momento onde a força de arrasto e a força peso elas se tornam iguais, ou seja, a resultante dessas forças é igual a zero. E quando essa força resultante se torna igual a zero, o paraquedista para de ganhar velocidade para baixo. Então, quando ele atinge o que nós chamamos de velocidade terminal, significa que a resultante das forças que atuam sobre ele é zero. Se a força de arrasto não existisse, ele manteria uma aceleração constante até chegar no solo ou até abrir o paraquedas. Eu separei aqui para vocês como é essa força de arrasto, só para vocês não acharem que isso é uma força divina. Ela tem essa cara aqui. D, como sendo a força de arrasto, é igual a meio, que multiplica uma constante, que multiplica a densidade do ar, que multiplica a área da seção transversal do paraquedista em contato com o ar, que multiplica a velocidade ao quadrado. Essa é uma equação de força não muito trivial, e nós podemos ver que quanto maior a velocidade do paraquedista, maior será essa força de arrasto. Seguindo aqui, na prova de lançamento de martelo nas Olimpíadas, o atleta coloca o martelo a girar e o solta quando atinge a maior velocidade que ele lhe consegue imprimir. A figura a seguir representa esquematicamente essa trajetória enquanto o atleta acelera. E o ponto A é aquele no qual o martelo é solto. Então um martelo ele consiste em uma massa na ponta presa por um cabo metálico. O atleta roda esse martelo fazendo um movimento basicamente circular. A ideia é que quando o martelo estiver aqui no ponto A, o atleta vai soltar o martelo. O que vai acontecer com ele? Ele vai reto em uma direção meio estranha aqui. Ele vai sair reto no ponto que eu soltei horizontalmente. Ele vai continuar fazendo uma curva, só que essa curva será com um raio maior. Ele vai sair reto pelo que chamamos de sair pela tangente. Ou ele vai sair fazendo uma curva para o lado contrário àquele que ele estava se movimentando. Resposta correta, letra E. Ele será arremessado em linha reta por inércia, fazendo com que o vetor de deslocamento dele seja tangente à trajetória circular que ele tinha anteriormente. E para finalizar, o nosso último exercício, no jargão aeronáutico, fala-se costumeiramente em 4 forças: força de sustentação S, força-peso P, força de arrasto FA e força de propulsão E. O diagrama de corpo livre de um avião está representado abaixo. Para um voo em linha reta, nivelado e com velocidade constante, é necessário que... Então aqui nós temos o diagrama, né? Força-peso do avião puxando ele para baixo, força de sustentação causada pelas asas empurrando ele para cima, força de arrasto aerodinâmico empurrando ele para trás e uma força de empuxo, ela pode ser chamada de empuxo muitas vezes, que propulsiona esse avião para frente. Para que um avião não suba e não desça, e não ganhe velocidade para frente, ou não perca velocidade, é necessário que exista um equilíbrio dinâmico aqui. E esse equilíbrio dinâmico será atingido quando a situação proposta na opção D for verdadeira. Quando a soma vetorial de P mais S for igual a zero, fazendo com que ele não tenha uma resultante no eixo vertical, e que a força de arrasto mais o empuxo, ou a força de propulsão, seja igual a zero, fazendo com que ele não tenha uma força resultante no eixo horizontal. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Essa aula fica por aqui. Até uma próxima.
Valeu!